Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer um exercício que a gente vai resolver via agora o método das características. Então qual é o exercício? A ideia vai ser o seguinte, vamos resolver uma EDP desse jeito aqui, A o x mais B o y igual a C, em que o C pode ser qualquer coisa e o A e B só depende de x e y, e U de x0 igual a f de x, ou seja, a gente colocou uma condição de contorno aqui, e a condição de contorno ele trabalha no eixo x apenas, ou seja, o y é igual a zero. Com isso, qual é a filosofia da variação de parâmetros antes de começar o exercício? Então, a gente vai, vamos dizer, folhear o nosso plano R2 com essas curvas amarelas aqui. Essas curvas amarelas são as curvas integrais de uma EDO, que é exatamente essa EDO aqui, ó, x ponto igual a A e y ponto igual a B. Nessas curvas, a gente vai colocar, como eu disse, um parâmetro, estou supondo aqui como x e y, eu vou parametrizar todas essas curvas aqui com o parâmetro t. Para cada uma delas vai ter um parâmetro t. Só que aqui embaixo, essa curva aqui em branco, o eixo x, é a nossa condição inicial, ou seja, a gente sabe quanto é u nessa curva. E nós vamos ver que as curvas características sempre, vamos dizer assim, com boas condições, quando a gente fala um pouco qualitativamente, vão tocar essa curva aqui em um único ponto, vamos dizer assim. Vamos torcer para que isso aconteça. E se isso acontecer, então, olha o que vai acontecer. O que no fundo vai acontecer é que a gente vai integrar ao longo dessas curvas para determinar o U. Se o C for constante igual a zero, integrar ao longo das curvas, essas curvas características são o que a gente chama de curvas de nível da função. Então seria constante, mas como eu disse, é um pouquinho mais geral. Curvas características a gente vai permitir nos integrar. E o que a gente vai fazer é colocar um parâmetro S, ou seja, a gente vai parametrizar também essa curva. Tá? Então, ou seja, a gente botou o eixo x, mas poderia ser qualquer curva que a gente consegue parametrizar, qualquer condição inicial. Então, ou seja, para cada S fixado que a gente tem, nós vamos parametrizar essa curva aqui toda em função de t. Mas se é para cada S fixado, então o que nós temos é o seguinte, aqui está independente de t, e esse ponto aqui depende de S. Então, tudo isso aqui, todo esse plano aqui, se a gente pensar um pouco, vai depender de ST. Então, vamos colocar isso em equação para explicar o que está acontecendo. Ou seja, a gente está fazendo mudança de coordenadas, x e y indo para ST. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Como eu disse, essas duas aqui são as curvas características, são as equações, só que a gente coloca uma condição inicial. A condição inicial, ou seja, na variável tempo, isso aqui vai ser alguma coisa que depende de S. O y0 é alguma coisa que depende de S, tá? Ou seja, um ponto, a condição inicial está aqui dentro. E o U de 0 também é alguma coisa que depende de S. Tá? E a gente vai fazendo essa conta, ou seja, e com isso, nós vamos conseguir o nosso U de T e tudo em função de S. Tá? Então, vamos fazer um exemplo e depois voltar à geometria do que estamos fazendo. Então, um exemplo preparado. Então, a gente vai manter ainda no simples. Tá? Depois a gente vai colocar parâmetros aqui um pouquinho mais complicado. Mas a ideia vai ser o seguinte. Nós temos que x ponto é igual a 2. O y ponto, deixa eu botar em branco que é melhor. X ponto é igual a 2, o y ponto vai ser igual a menos 3, e o u ponto, e isso aqui não se confunde muito, olha, é exatamente 4u. Tá? Então, toma cuidado que a gente só olha isso, e isso tem que estar no outro lado, mais 4u. Tá? Então, toma cuidado e não esqueça desse U aqui, tá? Isso aqui é danado para ser esquecido. Depois vamos ver por quê. E o que a gente vai fazer, como disse, é parametrizar essa curva. Então, a gente vai fazer x igual a S, o y igual a 0, e quando x igual a S e o y igual a 0, o U
é igual a S. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, olha a condição inicial que a gente vai colocar é x de 0 igual a S, y de 0 é igual a 0 e u de 0 é igual a S. E vamos resolver esse sistema GDO em cada um desses detalhes aqui, em que tem que lembrar que tudo depende de t. O u, o x e o y depende de t, apesar de ter essa condição inicial dependendo de S. Então, olha só o que acontece. Se x ponto é igual a 2, eu sei que x é igual a 2t mais c. Tá? Essa aqui é a solução geral. Só que, como que x de 0 é igual a S, nós temos que x é igual a 2t mais S. Tá? Então, aqui a gente usou que x de 0 é igual a S. Analogamente, aqui eu vou fazer ainda um pouquinho mais devagar. O x vai ser, o y, desculpa, o y vai ser igual a menos 3t mais c, o que implica que y é igual a menos 3t. Por quê? Porque o y de 0 é igual a 0. E, finalmente, o que nós temos aqui é que u vai ser igual a u de 0 vezes exponencial de 4t. Isso aqui a gente é obrigado a fazer. E isso aqui vai ser igual a S vezes exponencial de 4t. Tá? Então, foi isso que a gente fez. Ó, tudo x e y e u está em função de st. Só que o que a gente quer? A gente quer o u em função de x e y. Então, quando a gente quer fazer o u em função de x e y, olha aqui, nós temos o sistema x e y, t e s, são as nossas mudanças de coordenadas. Por ser nossas mudanças de coordenadas, essencialmente, o que eu vou ter que fazer é, aqui o x está em função de ts e o y está em função de ts. O que a gente vai fazer é o t em função de x e y e o s em função de x e y. Então, olha só o que acontece. Eu sei que t é igual a menos y sobre 3. Essa aqui é a primeira equação. E daqui nós temos que S é igual a x mais 2y sobre 3. Então, a gente passou menos 2t, é que o menos 2t é 2y sobre 3, porque o t é menos y sobre 3. E com isso, nós temos que u de x, y, isso aqui vai ser igual a... Olha o que a gente vai fazer. Substitui o S por essa expressão aqui, olha, x mais 2y sobre 3. E depois a gente substitui o t por essa expressão aqui, menos y sobre 3, vezes exponencial de menos 4y sobre 3. E com isso, acaba totalmente o exercício. Então, só para voltar à explicação geométrica, olha a mudança de estratégia que a gente estava fazendo. Então, deixa eu só fazer esse desenho aqui de novo. O que está acontecendo é o seguinte. Antes, eu achava um pouquinho mais intuitivo do jeito que a gente estava fazendo de curvas de níveis. O que a gente fazia? Nós pegávamos um ponto x0, y0. Esse aqui é o anterior a esse vídeo. Com isso, a gente parametrizava essa curva característica que a gente era obrigado a encontrar. E depois a gente localizava o instante t, vamos dizer assim, ou t0, que tocava exatamente na minha condição inicial. E ao achar esse ponto, a gente depois percorria de volta para cá. Então, a gente já localizava isso aqui tudo e depois percorria de volta. O que estamos fazendo agora é o contrário. A gente está colocando, ou seja, a gente parametrizava muitas vezes vindo daqui para cá. Tá? Acabava sendo natural fazer isso. Agora o que a gente vai fazer é parametrizar daqui para essa direção, em que agora a gente coloca uma condição inicial que depende de... essencialmente vai depender de S aqui. E depois de fazer S, o que a gente vai fazer não é mais o x0 e y0. A gente vai encontrar o x de ts e o y de ts. E ao encontrar o x de ts e o y de ts, ou seja, no fundo, a gente vai encontrar o u de ts.
E ao achar o de TS, a gente trabalha com algum sentido, alguma bijeção entre x e y e t e s. Isso aqui tem um cuidado fino com isso aqui tudo para funcionar, mas vamos supor que a gente consegue fazer t em função de x e y e s em função de x e y. A gente consegue isolar, não tem periodicidade, não tem perigo nenhum aqui. E foi isso que a gente fez. A gente agora isolou, ou seja, a gente inverteu. O que a gente fez foi isso aqui. Deixa eu fazer uma figurinha aqui. Então, para cada x e y, nós tínhamos essencialmente uma bijeção entre t e s. E tendo essa bijeção, o que a gente tem que fazer é as contas para conseguir reverter de um lado para o outro. Então, novamente, só para deixar claro, nem sempre conseguimos fazer bem essa reversão. Tá? Essa condição aqui de ser, essa reversão global tende a ser complicado, porque muitas vezes trabalha com o teorema da função inversa, tem coisas matemáticas aí, mas não é o nosso objetivo fazer isso, pelo menos não nessa playlist específica. Tá? Então, basicamente é isso. Então, o que a gente faz? Encontra tudo em função de t e s e depois volta. Por isso que é interessante trabalhar com a EDP, por enquanto, no caso semi-linear. Que essencialmente a gente aqui tudo só depende de x e y. A gente só olha essas duas primeiras equações. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima.